Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande representar esse projeto. Pessoalmente, para mim, é um orgulho receber o convite da família Gomes, da família Hansen, para representá-los à frente de um projeto tão transformador do ponto de vista de urbanismo. E eu tive, nos últimos 7 anos, me dedicado muito ao assunto da arquitetura. Nos primeiros 4, mais ao planejamento urbano. Tive a alegria de liderar um processo muito competente, de uma equipe muito competente, da revisão do plano diretor, dos índices de ocupação da cidade de Joinville. A gente colocou de pé instrumentos de promoção e indução do desenvolvimento sustentável, outorga onerosa, IPTU progressivo, transferência do direito de construir, regulamentamos a operação urbana, direito de preempção, e isso deu muito trabalho, mas muito aprendizado também. E nos últimos 3 anos a gente tem se dedicado mais ao desenho urbano, que é transformar esses índices em algo que as pessoas possam usufruir e melhorar a qualidade de vida. Então, eu separei alguns slides aqui para conseguir construir uma narrativa. Eu queria deixá-los à vontade para perguntar o momento que for, apesar do palco nos distanciar um pouquinho, mas eu gostaria que, se tivessem dúvidas, por favor, me perguntem, eu vou ter o prazer de responder para que todos saiam daqui com a informação completa. Joinville, todo joinvilense é meio bobo assim, sabe? A gente tem muito orgulho de dizer que nós somos a maior cidade de Santa Catarina. Na prática, isso não é muito verdade, porque quando você pega a região de Florianópolis, sua região metropolitana, ela supera em população a cidade de Joinville, mas o joinvilense raiz gosta de dizer que é a maior cidade do estado. Então, nós temos em torno de 620 mil pessoas morando no censo do IBGE recentemente. Nós somos a 3ª maior economia do sul do Brasil. Curitiba e Porto Alegre nos superam, mas em PIB, muito em função da indústria. Mas nos últimos anos, de 2016 para cá, o PIB do setor de serviço superou a indústria, inclusive no número de emprego. E isso mudou definitivamente a lógica urbana, né? Joinville é uma cidade operária, que fazia o seu momento de lazer nas recreativas dessas indústrias. O setor de serviço em ascensão não tem recreativa, portanto, essa pressão por entretenimento e lazer passa a ser das áreas públicas da cidade, que nunca se sentiu pressionada para que isso acontecesse, as recreativas cumpriam esse papel, e recentemente o poder público vem sendo muito cobrado por áreas públicas com mais qualidade e tem demorado nesse tempo de resposta, o que para nós hoje é uma oportunidade. Nós temos o maior festival de dança do mundo, a única filial do Balé Bolshoi fora da Rússia, e todo mês de julho, nas férias de julho, eu convido, para quem nunca foi, poder nos visitar e prestigiar a qualidade do nosso festival de dança, que é belíssimo e emociona a todos que possam assistir. Nós somos a melhor cidade de Santa Catarina, segundo a Austin, isto é, do censo de 2022, e a 7ª cidade mais segura do Brasil, que tem trazido uma população importante para a cidade, por isso que a gente tem índices de crescimento que superam a média nacional. Joinville é pujante porque nela nasceram marcas importantes da nossa economia nacional. Eu costumo dizer que é muito difícil você encontrar uma residência no Brasil que não tenha pelo menos um item fabricado em Joinville, né? Se você tiver na garagem da sua casa, provavelmente vai ter um bloco de motor feito pela Tupi. Na cozinha vai ter uma torneira Docol ou uma geladeira Consul e Brastemp. Se você for no quarto, cama, mesa e banho, Deller ou Lepper. E se nada disso for verdade, se quebrem as paredes, porque os tubos e conexões vai ser da Tigre, da Manca ou da Crona. Então, Joinville tem uma capacidade econômica muito importante, que para nós também é uma oportunidade. A nossa cidade ela foi colonizada em 1851, é um ato de empreendedorismo imobiliário, portanto. Matthias Schroeder, senador alemão, compra as terras da princesa Dona Francisca, de François Ferdinand Philips, e cria na região nordeste de Santa Catarina a colônia Dona Francisca, que vai dar origem à cidade de Joinville. Nós tivemos sorte, os europeus que vieram nos colonizar eram europeus aculturados, que entendiam a importância do desenvolvimento em comunidade, da pesquisa e desenvolvimento, e foram supostamente enganados, porque
intenção de virem colonizar Joinville era viver da agricultura. A nossa cidade não é cidade de agricultores, é uma terra de mangue. E essa restrição fez com que Joinville se industrializasse muito rápido, porque como não dava para voltar para casa e não dava para viver de agricultura, esses europeus aculturados precisaram colocar em prática a sua capacidade técnica. Muitos que vieram na Barca Colombo eram tecelãos, mestres cervejeiros, técnicos mecânicos que já tinham vivido a Revolução Industrial na Europa e, a partir daí, decidiram empreender por necessidade de sobrevivência. Primeiro escambo, depois se desenvolveu uma economia e, em torno dessa industrialização, nasce a cidade de Joinville. Talvez essa seja uma das principais razões para a gente ser uma economia pujante, 26ª maior economia do Brasil. E a vida dos colonos acontecia na Rua do Príncipe, no entorno da Praça Nereu Ramos, que é a praça que vocês estão vendo aqui atrás, e aqui a vida acontecia a um raio de 1 quilômetro de distância. Então, a Rua do Príncipe era a central de serviço, gastronomia. A 1 quilômetro daqui tinham as principais indústrias, estou falando de Consul, Brastemp, Tupi, Deller, Lepper, Meister, Drogaria Catarinense, Catarinense Pharma, empresas que hoje não existem mais, mas eram importantes naquele momento, como a Malharia Arp, Fiação Joinvilense. Todas elas se transformaram em shoppings, lojas, restaurantes, mas a vida acontecia a 1 quilômetro de distância. Eu fui apresentar essa narrativa para o prefeito, nosso prefeito é um empreendedor, e ele falou, pô, é verdade. Tanto é que quando o meu avô decidiu construir o Laboratório Catarinense na Rua João Colim, que hoje faz parte do centro, a avó dele perguntou, mas por que tão longe da cidade? E essa dinâmica urbana, uma cidade plana, operária, que não tinha acesso ao automóvel, o meio de deslocamento mais óbvio não era o bonde movido a burro, mas era a bicicleta. E aí a gente passou a ser conhecida por uma matéria da revista super interessante no final da década de 70 como Cidade das Bicicletas. Então Joinville foi até o final da década de 70 uma cidade para pessoas. Nós morávamos, trabalhávamos, estudávamos e nos divertíamos a uma caminhada de distância ou a uma pedalada. Essa dinâmica mudou quando Pedro Ivo Campos cria o Distrito Industrial no extremo norte da cidade, a 10 quilômetros do local onde vocês estão vendo nas imagens aqui atrás. E esse deslocamento de 1 quilômetro passou a ser de 10 norte e sul. E é curioso porque coincide com a década em que o transporte público começa a prosperar. Aquele bonde movido a burro não deu certo porque não se precisava dele. A partir da década de 70, o transporte público prospera porque a dinâmica de trabalho, moradia, estudo mudou. E Joinville, infelizmente, cresceu de maneira desordenada, não por falta de planejamento. Nós tínhamos um bom plano diretor em 1965, que não foi respeitado. E, portanto, a cidade se desenvolve de maneira desorganizada. Isso nos traz problemas de falta de saneamento, de segurança, educação, saúde, mobilidade. Joinville tem uma densidade de 27 habitantes por hectare. A ONU diz que cidades sustentáveis precisam ter de 200 a 250. Nós temos 10% do que precisaria para ser um modelo de cidade sustentável. Para isso, a gente pretende, portanto, resgatar essa urbanidade acolhedora que Joinville teve no passado, de cidade das bicicletas, das flores, cidade da dança, que se perdeu dos anos 70 até 2020. E o que a gente pretende fazer é entregar o que tem hoje do estado da arte em urbanismo no mundo, numa região de 250 mil metros quadrados, que sempre foi sede da Tigre, família Hansen, CRH. Todo cidadão joinvilense, nascido e mal criado na nossa cidade, olha para aquele terreno e lembra da Tigre, porque lá ficava a recreativa, a sede administrativa e a fábrica. E se juntou com a Urbana, Pedra Branca, para empreenderem um conceito que é vencedor, né? Para entender a relevância desse novo segmento imobiliário que o Valério sonhou e desenvolveu, a gente precisa voltar à região de Florianópolis há 20 anos atrás, que empreender no continente, na Palhoça, longe da praia, perto da favela Frei Damião, era muito mais um ato de loucura do que de genialidade. Mas a diferença entre loucura e genialidade é o sucesso, né? E hoje o Valério é reconhecido como alguém genial, mas só ele viu isso naquele momento.
né? E com base em muita resiliência e um conceito de desenvolvimento urbano vencedor, a Pedra Branca hoje tem reconhecimentos internacionais com a ajuda do Vicente. É talvez hoje o grande case de desenvolvimento urbano dos empreendedores desse novo urbanismo, e é a nossa grande inspiração para Joinville, aprender com esse desenvolvimento que fizeram aqui na Palhoça, para que a gente seja pelo menos 10% do que se desenvolveu aqui. O nosso endereço fica numa região muito bem localizada. Nós estamos esse aqui é o eixo da BR-101, Curitiba, em direção a Florianópolis. A rua Autocar é o segundo principal acesso de Joinville, tende a ser o principal com a duplicação e o nosso empreendimento. Hoje a cidade faz acesso pela rua 15 de novembro, onde fica Expoville. Nós temos aqui 250 mil metros quadrados, começaremos com esses 110 aqui mais ao sul, numa região já urbanizada, no melhor metro quadrado da cidade de Joinville, com toda a infraestrutura pública disponível. Estamos a 1 quilômetro do centro, onde a cidade nasceu. Diferente do que a gente vê em bairros planejados desse tamanho, que são feitos normalmente em áreas rurais, distantes, que precisam convencer as pessoas de que morar lá é uma boa ideia. O nosso já é uma boa ideia morar aqui. Nós já temos uma Cidade das Águas cercada de Joinville, num endereço muito bem localizado. O que a gente pretende fazer nesse endereço é entregar esse conceito de cidade para pessoas, esse propósito de fazer cidade para as pessoas. E aqui eu queria só destacar uma coisa, né? Enquanto a Urbana tem como propósito melhorar a cidade para as pessoas, a Tigre tem a certeza de que o lugar onde as pessoas vivem pode ser sempre melhor. Esse alinhamento de princípios dos acionistas é de uma felicidade para quem está na operação de um empreendimento como esse, que vocês não têm ideia da dimensão das discussões, da facilidade. O que a gente quer fazer é resgatar essa urbanidade acolhedora, em que o nosso endereço seja um ponto de encontro do que Joinville tem de melhor, para representar a grandeza da nossa cidade. A gente tem certeza que Joinville merece um empreendimento desse tamanho. Para que isso tudo seja verdade, nós trouxemos 2 assinaturas urbanísticas internacionais, o GEL, Cidade para Pessoas, e o Max, da Keystone, que desenhou a Pedra Branca enquanto DPZ ainda. Eu não preciso fazer propaganda num auditório como esse, desses 2 personagens, eu acho que dispensa comentários, né? Mas eu entendi das histórias do Valério que o livro Cidade para Pessoas determinou o momento que a Pedra Branca tem vivido. A gente tem gabaritado o livro na medida do possível, tropicalizando os conceitos, direcionados pelo Max e com a ajuda de outros 70 profissionais de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenheiros da carreira profissional que eu tive antes de viver arquitetura. Nós chamávamos de hackathon e a arquitetura chama de charrete, mas o conceito, na minha concepção, é muito parecido. Nós tínhamos um desafio que é como urbanizar o nosso território, e nós trouxemos multidisciplinas para pensar junto o desenvolvimento dessa solução, coordenado sempre pelo Max, pela Marcela, pelo Valério, pelo Marcelo e pela toda a equipe da Pedra Branca. Sem a presença deles nessas charretes, talvez não seria possível controlar 70 profissionais que estavam divididos em 15 escritórios de arquitetura e paisagismo. Então, nós tínhamos o Max desenhando, com o escritório do GEL criticando a relação do espaço privado com o uso público. Destaco aqui o papel fundamental da Juliana Castro, do Jordi Castan e de todos os escritórios de arquitetura que nos ajudaram no desenvolvimento ao longo desses 3 anos. A nossa metodologia teve algumas licenças poéticas do que a literatura pede, mas nós trouxemos o Max a Joinville há uns 4 dias antes da pandemia e, acompanhado por um historiador local, ele visitou o centro da cidade para entender qual era a história da colonização e do nosso desenvolvimento urbano. O Felipe Charmaine, da família Hansen, conversou com os vizinhos, foram os primeiros a saber que o bairro nasceria, e a ideia era perguntar o que eles precisavam. Então, havia muita crítica: as calçadas são ruins, eu não consigo empurrar um carrinho de bebê, não tem espaço público para eu brincar com meu filho, o supermercado é longe, padaria não existe, quem faz as vezes de padaria do bairro é o posto de gasolina. Esses insumos todos foram reunidos e colocados em discussão com os nossos arquitetos e paisagistas. O Dionei está aqui em destaque, o Marcelo está conversando com os arquitetos, aqui a prefeitura discutindo a travessia da rua Autocar, para que a gente pudesse entregar o desenvolvimento urbano em cima da nossa gleba. Esse terreno era a recreativa da Tigre, metade dele é recreativa da Tigre, a outra metade era a Rodotigre, distribuição, transporte, logística. Aqui é a sede administrativa,
e essa era a fábrica. Hoje é um condomínio empresarial com 100 CNPJs. 3 coisas vão ficar, o resto vai dar vez ao bairro. A gente vai manter essa mata, nós queremos transformar essa mata num dos melhores parques de Santa Catarina. O prédio da Tigre, que é um ícone da nossa arquitetura, permanece, vai ser revitalizado e vai ser um marco da história da ocupação anterior desse endereço. E essa cota 40, Joinville tem uma legislação que proíbe a ocupação de morros acima de 40 metros de altura, o que hoje é um presente, porque nós não temos favela no centro urbano, as nossas favelas elas se criaram na periferia, nos mangues da cidade. A gente vai transformar num parque da segunda etapa. O nosso conceito é Pedra Branca, morar, trabalhar, estudar e se divertir, fazer tudo a uma caminhada de distância. O que a gente gostaria é que as pessoas vestissem uma roupa bonita como essa que a gente usa hoje, subissem num patinete ou numa bicicleta e pudesse trabalhar na quadra ao lado ou sentado no banco da praça. Essa mobilidade que o pós-pandemia exige, a gente acredita que estamos preparados para entregar. Muito uso da fachada ativa, a gente vai ter 40 mil metros quadrados de área bruta alocável no térreo, para entregar a cada 5 ou 10 metros alguma atividade gastronômica, serviço e varejo, para que as pessoas possam cumprir as atividades essenciais da semana, mas que também possam ser objeto de entretenimento, boa gastronomia, pontos de encontro, fazer as pessoas gerarem inovação, cultura. O parque, que é uma demanda da cidade, Joinville diz que não tem o que fazer porque não tem bons parques, a gente quer entregar um bom parque porque a cidade merece. E cultura. A família entendeu que doar o terreno para o musicário seria a decisão mais assertiva. O musicário é um projeto social, sem fins lucrativos. São 270 alunos que estudam música profissional gratuitamente. A imensa maioria são alunos da rede pública. E hoje já temos uma orquestra juvenil experimental. Até 2030 querem formar uma orquestra filarmônica de alunos formados em Joinville. Esse projeto se sonha em construir um concert hall com uma academia de música. É um investimento aproximado de 120 milhões. Metade do recurso já se tem em caixa para dar início às obras. E o nosso propósito é fazer o nosso concert hall de frente para a praça, como o Miami Beach fez, no Soundscape, para que à noite a gente possa projetar as apresentações artísticas ao ar livre, as pessoas sentarem na praça e apreciarem cultura de alto nível. Com relação ao urbanismo, a gente cumpriu o dever de casa, fez pesquisa de conforto ambiental nas 4 estações do ano. Isso ajudou a posicionar as ruas para dar origem a esse urbanismo. Então, BR-101, Rua Autocar, Prédio da Tigre. Todo o desenvolvimento das quadras no perímetro do lote, a própria edificação protege a área comum desses condomínios. E é onde acontece a fachada ativa. Portanto, é um bairro sem muros, é um ambiente privado de uso público, sem guarita, sem necessidade de se identificar. Quem já esteve na Pedra Branca sabe do que nós estamos falando. E essas edificações ao redor da mata, que se transformam numa espécie de Central Park no projeto, é pé no parque. Essas aqui em especial, frente parque, frente praça, com camarote para o musicário o resto da vida. Entre musicário e praça, nem rua a gente pretende fazer. Então, a praça ela é uma extensão do musicário, conectada muito próximo a um parque. Então a gente vê empreendimentos imobiliários ancorados numa praça, a gente vê bairros planejados ancorados num parque, e Joinville traz parque e praça como âncora do desenvolvimento. A gente tem uma diversidade de uso público talvez única no Brasil. A gente vai ocupar 30% da gleba, os outros 70% são pontos de encontro no térreo, dos quais 50% acesso 100% para todo cidadão joinvilense. Eu não moro no Cidade das Águas, posso ir na praça? Deve. A gente vai se esforçar muito para que sejam ambientes públicos de muita qualidade, para que as pessoas se sintam estimuladas a caminhar e permanecer nesses espaços urbanos. O carro não está proibido de transitar, ele faz parte do nosso conceito urbano, ele só não é a prioridade. São 6 metros de seção viária, a gente tem 11 metros de calçada para cada lado da rua. Então, numa seção viária, nós estamos falando de 22 metros para ciclistas e pedestres e 6 para automóvel, o que mostra claramente o nosso conceito de cidade para pessoas. A nossa primeira fase entrega-se quase tudo do ponto de vista de urbanismo, as nossas praças, espaço pet, o espaço play aqui mais a região da Rua Concórdia, o nosso concert hall. As nossas ruas são parques lineares, esse projeto de paisagismo é da Juliana Castro.
A primeira etapa do desenvolvimento imobiliário, eu não vou me aprofundar, mas é um edifício corporativo, 3 edifícios residenciais, com tamanhos que vão de estúdio a apartamentos acima de 200 metros quadrados, ou seja, para todos os públicos, com um concert hall, a revitalização do prédio da Tigre, que hoje é um edifício corporativo multiuso, e o colégio para 1.500 alunos. Então, vai poder morar, trabalhar, estudar e se divertir a uma caminhada de distância já na entrega da chave dos primeiros moradores. Boa parte do térreo ao redor da praça e na principal rua de acesso é um térreo comercial, né? O vermelhinho é um shopping a céu aberto, os amarelos são apartamentos, jardins, live work. Tudo isso aqui, desde espaço pet, balanço, o Largo do Musicário, espelho com águas dançantes, estar ensolarado, montanhismo, arborismo, trilha, ruas, quedas d'água, tudo disponível para todo cidadão joinvilense. Não é um território feito só para gente rica, não tem muros, não tem guarita, é um ambiente bastante democrático. A nossa praça, o Musicário vai estar projetando aqui. A nossa praça tem um anfiteatro para 280 pessoas, você pode sentar com o pé na água se quiser. Essa laminazinha d'água de 3 centímetros, que é a assinatura da Pedra Branca, com chafariz aleatório. Isso também pode secar e se transformar num palco do festival de dança. É muito comum fazer apresentações ao ar livre em Joinville durante o festival de dança. Esse é um playground de piso emborrachado e aqui um quiosque para dar suporte à banheira e vai ter alguma atividade gastronômica para compor a praça. Todas as edificações ao redor dela, a gente tem atividade. Aqui vai ter mercadoteca, lojinha de pet shop, bons restaurantes. Esse aqui é uma esquina com um hotel, academia. Então é um ambiente bem completo que a gente entrega, se tudo der certo, em 36 meses. Esse é um ambiente para pets, cercado, com mobiliário específico para animais de estimação. Em Joinville, talvez seja inédito, em Florianópolis dificilmente isso acontece, mas você anda na rua, você esbarra com 6 cachorros e 2 crianças. Então, as famílias estão mudando, as mulheres estão se dedicando às carreiras profissionais, optando por animais de estimação. São raras as mulheres, né, que dedicam a vida cada vez mais, né? A minha é mãe de 3 filhos, do qual a gente se orgulha muito. Mas essa dinâmica precisa ser respeitada e pensada também no desenvolvimento urbano de todo o município. E aqui uma área mais voltada à família, a gente entrega isso numa segunda etapa. A gente dizia para a Ju Castro o seguinte: tem uma passagem no filme Meia Noite em Paris que fala que Paris é mais bonita quando chove, porque a chuva faz você ver Paris 2 vezes. E Joinville é famosa pela chuva, então a gente dizia para a Juliana: olha, Joinville tem que ser mais bonita quando chove, porque senão não vai ser bonita nunca. Então ela fez um paisagismo que ela se comporta diferente durante a chuva, a estiagem e em períodos de seca. Então a gente muda o paisagismo conforme a quantidade de água que tem no momento. O nosso parque, a gente entrega ele equipado, é um equipamento comunitário, para crianças com deficiência, inclusive. Todas as trilhas, elas são em zigue-zague, respeitando a topografia do terreno e as árvores. Nós não queremos fazer supressão de vegetação aqui, então por isso que ela é em zigue-zague. Quando a topografia não permite, a gente faz esses balanços aqui para que os caminhos sejam acessíveis. A entrada para o parque, todo ele iluminado para dar segurança à noite. Atividade voltada para o parque, eu tenho a sensação de que Joinville é muito quente e úmido no verão, então o parque vai ter muita sombra, vai ser mais gostoso ficar no parque durante os dias ensolarados, então ele tende a ser mais utilizado durante o dia, e ao final do dia, quando o sol se põe, provavelmente a praça. A gente está brincando com a topografia do terreno, trazendo brinquedos ao ar livre, esses brinquedos do parque mais voltados à natureza, e os da praça a uma vida mais urbana para serem complementares. Revestimento em basalto, toda a infraestrutura subterrânea, respeitando um pouquinho os modais na medida do possível. A projeção do nosso musicário ao ar livre, acho que essa imagem faz a gente acreditar que esse projeto caberia em qualquer lugar do mundo. O musicário, né, academia de música, concert hall, com a tela projetando ao ar livre, né, o anfiteatro assistindo à projeção. Já um ensaio do que pretende ser o Cidade das Águas depois de desenvolvido. Uma rua normal do nosso bairro, com bastante vegetação para dar conforto térmico e visual, né, esses balizadores para cuidar um pouco da segurança. Nos momentos onde o pedestre é prioridade absoluta, o carro sobe no nível da calçada. Essa é a vista de quem sai do Musicarium para ver o bairro.
O trabalho dos 15 escritórios de arquitetura estão nas torres e no paisagismo que vocês estão vendo agora. Nós já começamos as obras. Essa é a entrada principal do projeto. Nós estamos construindo um edifício corporativo, vamos fazer uma rua decorada. Quem faz prédio faz apartamento decorado. Nós somos uma urbanizadora, vamos fazer uma rua decorada, sabe? Para vender os conceitos de urbanismo que a gente acredita. A gente vai entregar o prédio com um showroom no térreo e esse parque linear de 2.000 metros quadrados para ser o ponto de encontro do bairro para as pessoas que vierem nos visitar, com essa rua já com gastronomia, restaurante, showroom, bastante paisagem aqui, uma área de contemplação ao pôr do sol, para ser um ambiente gostoso para as pessoas, para as famílias especialmente curtirem. Essa vai ser a nova entrada do nosso bairro, com gastronomia, showroom decorados e um edifício corporativo. Com o showroom pronto, nós damos início daí ao lançamento oficial e às vendas dos primeiros produtos imobiliários. A marquise assinatura Pedra Branca, 3,5 de altura por 5, revestida em madeira, sem pilares. E o mobiliário escolhido pela Ju para ser um ambiente democrático, desde animal de estimação, crianças, famílias, adultos, piqueniques. É isso. Senhores, obrigado. Desculpa se me estendi um pouco no tempo, mas espero que tenha cumprido a expectativa de todos. Foi um prazer estar aqui e eu fico até o final do evento para quem quiser fazer perguntas, tá bom? Obrigado. Oi. Opa, desculpa. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer agora alguma pergunta? Deixar para depois? Sinalizem. Você, por favor. A gente tem um tempinho pequeno, mas para depois passar para o Marcelo. Minha pergunta é bem objetiva, na realidade. Meu nome é Camila, eu sou arquiteta e urbanista também, apesar de não trabalhar hoje com urbanismo e conhecer muito pouco de Joinville. A minha dúvida é em relação ao musicário. Se ele já existe hoje ou se é um conceito novo que vocês estão criando? Ele já existe, ele tem 270 alunos, ele tem um concert hall improvisado, mas assim, com uma capacidade acústica muito boa, é lindo quando você vai lá dentro. E o nível de apresentação que os meninos fazem é de emocionar qualquer ser humano. Quando você vê aquelas crianças de 7 anos subindo com um violino no palco, cantando igual gente grande, é uma coisa que emociona. E é um projeto social, porque todos eles são crianças de escola pública. Eles não teriam condições de estudar naquele nível com professores internacionais e tal. E isso qualifica muito, sabe? Cria plateia, muda a forma de enxergar a vida. Essas atividades culturais de alto nível é um presente para o desenvolvimento em comunidade, o espírito urbano, a energia que o ambiente da rua, da praça vai ter com a apresentação dessas crianças. Então, isso sensibiliza muita gente. Já existe, portanto, projeto. O que eles querem é dar uma sede digna à grandiosidade que esse projeto é hoje, né? Então, é um pouco isso. A doação do terreno foi por acreditar demais no projeto, por estar presente, por a gente saber quem são as pessoas que estão envolvidas. Eles querem até 2030 ter uma orquestra filarmônica de alunos formados em Joinville, que é o tempo que precisa para essas crianças crescerem, se transformarem em músicos profissionais. E eu queria aproveitar o teu gancho para dizer o seguinte: a gente fez um esforço muito grande na nossa charrete para que esse projeto pudesse, para que o joinvilense pudesse se enxergar no Cidade das Águas, sabe? Mostrar a história de Joinville para o Max, trazer os arquitetos para dentro do nosso contexto de arquitetura, para que não fosse uma nave alienígena que pousasse em Joinville e viesse com um monte de conceito novo, sabe? É um projeto feito de Joinville para Joinville, né? O terreno é joinvilense, o acionista é joinvilense, os incorporadores são 3, são joinvilenses, os escritórios de arquitetura da primeira etapa todos joinvilenses, o musicário é um projeto joinvilense, que é o mais difícil, e se tudo der certo, boa parte da nossa gastronomia no térreo também vai ser joinvilense. Então, é um projeto com um DNA muito de Joinville, sabe? Para a cidade se apropriar daquele endereço. O mais difícil, que seria o Concert Hall, é um presente que os astros resolveram alinhar o início do Cidade das Águas com o desenvolvimento do musicário, e eu acho que isso é um legado que fica para Joinville e para Santa Catarina. Brasil provavelmente deve ser referência em torno desse projeto. Muda a fotografia da nossa cidade. Quando você pesquisa Joinville no Google, a primeira foto que vem é uma guarita na rua 15 de novembro. E eu digo que o lançamento do Cidade das Águas com o musicário, a fotografia de Joinville vai ser a nossa praça com o musicário como um pano de fundo, e eu acho que essa imagem representa muito mais a grandiosidade da nossa cidade e do estado de Santa Catarina do que as imagens que a gente vê hoje.
Ok? Esse projeto é da Metro Quadrado, né? Do escritório Metro Quadrado? O Musicarium, projeto Metro Quadrado, o nosso primeiro edifício corporativo também é Metro Quadrado. Ok. Tá bom? Obrigado. Acho que agora... Obrigada. Obrigado.